Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Tanto faz 6 como meia dúzia. É quase sempre o que se ouve quando alguém quer se referir a duas coisas iguais, o que tem ou tenham o mesmo valor ou o mesmo significado. Tanto faz uma como a outra. Quem tem uma, tem a outra. Quem uma vê, vê a outra. E é exatamente assim que muitos consideram e analisam as vidas eterna e espiritual ou cristã. Tanto faz uma como a outra. Infelizmente, essa falta de trato acertado na economia do Senhor, no que diz respeito à sua obra para os homens e entre os homens, tem provocado monstruosos prejuízos. O plano salvador foi idealizado pelo Altíssimo para, depois de consumado, provocar um louvor constante, promover uma onda tisumane de glória e de júbilo, que fizesse tudo quanto fosse demônio estremecer e corar de vergonha. Mas não é o que o Senhor está vendo sempre entre aqueles e naqueles que foram remidos. A maioria dos remidos da igreja atual, Laodiceia, vive uma vida de angústia, de medo, de incerteza, de confusão e de mediocridade espiritual. Mediocridade que é amenizada por fantasias sobrenaturais, não do Senhor, evidentemente, e por outros expedientes, onde a natureza carnal é tida e a vida como participante da obra salvadora, ou então, quando a conta bancária está em cima e os negócios na indústria e no comércio dão fartos lucros. Isso acontece, repetimos, pela falta de conhecimento do plano de Deus, no qual é nítida a divisão e a separação entre vida eterna, ou salvação eterna, e vida cristã, ou vida espiritual. A vida eterna indica a posição do remido diante da majestade soberana, tendo sido resultado do dom gratuito de Deus, sendo dessa forma perfeita. Quer dizer, não podendo sofrer qualquer tipo de variação, nem mesmo tendo como ser melhorada. Já é perfeita, já é eterna. É a vida de Deus mediante o Santo Espírito. A vida cristã, ou espiritual, por sua vez, indica a situação ou o estado em que aquele que tem vida eterna, não que tem existência eterna, porque existência eterna todos os seres morais têm, anjos e homens. Mas aquele que tem vida eterna, a vida do Santo Espírito, se comporta no seu dia a dia, aproximando-se ou afastando-se da comunhão, da intimidade com o Senhor. Enquanto a vida eterna foi produto de um ato de fé, no ato de justiça de Jesus, ato de fé, confiança irrestrita, absoluta, total, a vida cristã é um processo. E sendo que depende a vida cristã daquilo que faz o remido, é ela imperfeita. A vida eterna é perfeita, acabada, consumada, por ser resultado daquilo que o Senhor realizou na cruz. A vida cristã é imperfeita, repita-se, por ser um processo de aperfeiçoamento espiritual que depende inteiramente daquele que já está de posse da vida eterna,
depende do seu andar, depende do seu falar, do seu comportamento, enfim. O remido foi remido, não está sendo remido e nem será remido. Ele foi remido. Essa é sua posição diante de Deus. Sua situação, contudo, é oscilante, podendo aproximar-se ou afastar-se na comunhão, de acordo com a forma como viver. Quanto mais o remido fizer uso dos meios de graça, oração, jejum, meditação na palavra, louvor livre e consciente e sincero, e tantos outros meios, mas ele se aproximará espiritualmente do Senhor. Entretanto, isso não terá e nem teria valor nenhum para alguém ainda não remido e nem para a remissão de alguém. Só o remido pode fazer uso dos meios de graça, porquanto os meios de graça só o são dentro da graça. A recomendação é para que cresçamos, nós remidos, na graça e no conhecimento. 2 de Pedro 3:18. Ninguém jamais conseguiria crescer para a graça, crescer para atingir a graça, para chegar à graça. Isso não existe. O remido cresce e deve crescer dentro da graça, por já estar na graça. As Escrituras do Novo Testamento definem e o fazem de forma bem nítida as duas partes da obra salvadora do Filho de Deus crucificado. A posição do remido é mostrada como produto do sangue de Jesus, enquanto é ele, o remido, admoestado e aconselhado a fazer compatível sua vida no corpo com sua posição privilegiadíssima. No entanto, jamais é ele ameaçado, se não o fizer, de perder-se. Aos Romanos 5:1 foi escrito: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O emprego do aoristo já diz tudo. Aqui não existe caminho de volta. Quem foi justificado para sempre, pois foi justificado pelo sangue de Jesus, ou com base no sangue de Jesus. E nem Satanás se atreveria a colocar ou a indicar falhas no sangue do Cordeiro de Deus. Na mesma epístola e aos mesmos remidos, entretanto, dirigiu-se o apóstolo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Capítulo 12:1. O emprego do verbo paracaléu, rogar, contrasta violentamente com a ideia, com qualquer ideia de qualquer ameaça. O apóstolo não advertia e muito menos ameaçava os remidos de qualquer perigo em sua salvação, em sua vida eterna. Ele rogava, e pela compaixão de Deus, que fazendo uso dos meios de graça, apresentasse cada um seu corpo para uso exclusivo do Senhor, no engrandecimento de sua obra. No capítulo 8, versículo 1, tratando da posição perfeita e definida, baseada no sangue de Jesus, assegurou o apóstolo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo a carne, vivem os que vivem tentando tapear a justiça divina, seguindo a letra da lei. Segundo o Espírito Santo, vivem os que disseram sim ao sangue de Jesus, admitindo serem o que são, moral e espiritualmente, ou seja, nada. O remido admitiu ser nada para poder admitir tudo ser o sangue do Salvador. Quem fica dividido não chega a lugar nenhum.
nem admite perfeição absoluta no sangue de Jesus e nem consegue perfeição por si mesmo. Ô situaçãozinha desgraçada. A letra mata, a letra dá lei. A lei e a letra dadas pelo Senhor a Moisés em tábuas de pedra. O Espírito vivifica. O Espírito Santo que foi posto no Espírito do remido como selo, penhor e batismo ali, na hora da invocação. Segundo aos Coríntios 3, 6 e 7, capítulos 5 e 5, Efésios 1, 13 e 14, 1 Coríntios 12, 13, etc. O Espírito vivificou o remido e o vivificou para sempre. Essa é sua posição perfeita, absolutamente. Na mesma epístola aos Romanos, no capítulo 12, versículo 9, porém, aconselhou o homem de Deus: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. A vida cristã, ou a situação do remido, insistimos, dependeu e sempre dependerá da forma como ele vive. Apegando-se ao bem e aborrecendo o que for ruim, ele manterá estreita sua comunhão com o Senhor. Se falhar, terá prejuízos nessa área, em sua intimidade e no bema, não na vida eterna, que tendo sido um dom gratuito, não pode sofrer variação. Ainda aos Romanos foi registrado: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. 8 e 15. A conjunção adversativa ala, mas, empregada no texto, separa diametralmente os dois momentos na vida do remido, antes e depois. Não existe, disse o apóstolo, nenhuma razão para um remido estar e viver em temor, ou sentir temor, medo, pavor, tendo recebido o Espírito, quando da invocação do nome de Jesus, ele, remido, foi adotado como filho, podendo chegar à expressão Abba, Pai, de uso exclusivo do primogênito, quando ainda era o unigênito. Que mais lhe falta? Nada. Sua posição é perfeita. Logo depois, entretanto, escreveu o apóstolo: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desejos animalescos na área sexual, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. 13, 12 a 14. O emprego dos termos coite e azelgueia, que carregam uma carga enorme de atos carnais, traduzem bem o conselho apostólico. A vida cristã pode sofrer, e certamente tem sofrido grandemente, pelo uso da carne em muitos remidos nesse aspecto. Contudo, a ameaça não existe uma sequer, nem para o mais fraco remido. Sua posição continua e continuará a mesma. Sua situação é que sofrerá variação, dependendo da forma como estiver sendo vivida sua vida. Buscando estar revestido de Cristo, pelo uso dos meios de graça, pode deixar a carne para um lado, pois ela não terá como agir. Os efeitos da vida cristã se mostrarão também no bema. É oportuno notar que alguns, não por consagração, mas por medo, não usam de certas práticas carnais, principalmente na área sexual, mas vivem em contendas e inveja, como se essas não fossem também práticas carnais.
Segundo Gálatas 5:20, uma das obras da carne é a hereses, divisão e desvio da verdade, coisas praticadas largamente por muitos santarrões, que porque não matam, não roubam, nem adulteram, acham que não são carnais. Quem sofisma e adultera o que está escrito é mais carnal que o mais carnal dos carnais. Empregar textos como este, por exemplo, que o Santo Espírito inspirou para nortear o viver do remido, a fim de que ele melhor possa servir da obra, como se fora para a sua salvação, é dose, é sofismar violentamente a vontade dele, do Espírito Santo, é mercadejar com a palavra de Deus. Isso não vai ter um custo pequeno, não. O bema, o tribunal de Cristo, vem aí. Também aos Coríntios, Paulo imprimiu a mesma diferenciação em seus ensinos, como aliás teria que ser. Inicia a carta dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que, em todo o lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Capítulo 1, versículo 2, primeira carta. Dúvida nenhuma, nem a mais leve. Aqueles lá eram remidos, constituíam a igreja de Deus. Haviam sido santificados em Cristo, não neles mesmos, pois tomaram a decisão de invocar o bendito nome do Salvador. Posição perfeita e bem sabida. Porém, e a situação? Viviam os coríntios de acordo com aquilo que eram e que já possuíam? Pelo contrário, sua vida cristã era deplorável, como se lê: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. E mais, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. E mais, fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1:10, 3:1 e 6:18. Outra vez, como sempre fazia, o apóstolo, ao invés de ameaçar, usou o verbo paracaléu, rogar. Ele rogou, e dessa vez em nome do Senhor Jesus. Ora, mas por que o apóstolo, em apóstolo sendo, com toda a autoridade de que estava investido, podendo inclusive entregar remidos à ação de Satanás, como em 1 Coríntios 5, de 1 a 5, e 1 Timóteo 1, 19 e 20, não esboçou nenhum tipo de ameaça, não amedrontou os coríntios com a possibilidade da perda da salvação eterna, como muitos que estão a quilômetros e a muitos quilômetros do apóstolo em autoridade e em discernimento vivem fazendo. Exatamente porque Paulo tinha recebido do Espírito o que nos passou através de suas epístolas, que existem dois compartimentos distintos dentro da graça: a vida eterna e a vida cristã ou espiritual. É, por exemplo, totalmente impossível encontrar os termos gregos ripomeno, perseverar, e ripomone, perseverança, aplicados em relação à vida eterna ou ao dom gratuito concedido ao remido pela graça de Deus mediante o sangue do Senhor Jesus. Eles, ripomeno e ripomone, foram usados nas epístolas, sim, mas sempre quando lidavam elas com a vida cristã ou espiritual, com a situação, nunca com a posição, salvo uma vez, salvo para sempre. O problema é que dizer ser um remido
não é exatamente ser um remido. Se não houve uma invocação sincera, livre e totalmente consciente, já atingida a idade da razão, 20 anos, não houve remissão. Dizer que houve será só dizer que houve. Coincidentemente, são 20 os textos em que o Senhor Deus, Ele mesmo, definiu a idade da responsabilidade, 20 anos. Se alguém já responsável de motu próprio, por livre e espontânea vontade, sem compulsão, sem aquele jogo de empurra, sem ser induzido por qualquer tipo de vantagem material, invocou de forma sincera o nome do Senhor Jesus, foi remido, e remido vai estar por toda a eternidade, vale dizer, para sempre. Em virtude da exiguidade do tempo, mencionaremos a seguir apenas citações feitas aos Efésios e aos Colossenses, onde, como já temos visto, aparecem os dois aspectos da obra salvadora e do plano da salvação, vida eterna e vida cristã, uma como posição líquida, certa e perfeita, a outra como situação oscilante e imperfeita. Uma resultante do dom gratuito de Deus, a outra resultante do processo de vida, do modo como resolver viver o remido. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 4 a 6. Os verbos todos, usados no texto, infelizmente, para os seguidores da salvação vai e vem, estão no passado. Todos, e todos na voz passiva, significando que não existe nada que ainda vá acontecer para a remissão do remido, e mais, que as ações de amar, vivificar, ressuscitar e assentar nos lugares celestiais o remido, não dependeram em momento algum de nada deles, remidos. A voz passiva coloca o remido como recebedor da ação, não como agente. Estando assentado com Cristo nos lugares celestiais, o remido não tem como subir mais. Subir para onde? Se ele já está no topo onde Deus está. Mas também não tem como descer. Descer como? Se foi Deus mesmo quem o assentou ao seu lado, considerando a obra perfeita do Filho. Mas os Efésios seriam melhores que os Coríntios na vida cristã? Paulo os elogiou por sua conduta ilibada, correta, santa e de acordo com a vontade de Deus? É ruim. A natureza carnal que ainda acompanha o remido e que só o deixa ou deixará por ocasião da morte ou pelo arrebatamento para os que lá chegarem no corpo, continua a natureza carnal agindo. É só facilitar e ela entra em ação. Os conselhos apostólicos foram, por isso, distribuídos também aos Efésios. Deixai a mentira e farai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Capítulo 4, 25 a 30. Há, aos olhos de quem não vê a vontade do Altíssimo no plano salvador, uma incoerência do tamanho do universo entre as escrituras acima mencionadas, todas dirigidas a remidos e aos mesmos remidos. Estando assentados com Cristo nos lugares celestiais, deveriam, para chegar a tanto, serem perfeitos moral e espiritualmente. Qualquer religioso repudia o que foi afirmado pelo apóstolo, ou então fabrica, porque já fabricaram, interpretações infames, descabidas e mentirosas, por lhe ser inadmissível. Quem não merece, quem não faz por onde,
quem não obedece estar em lugar tão sublime. Em lugar sublime apenas não, no lugar mais alto do universo, ao lado do Todo-Poderoso. Na mente cauterizada de muitos religiosos, não ia mesmo caber a excelência da graça de Deus, pois nela não sobrou nada para que eles fizessem nada, dando uma de bonzinhos, ajustados e merecedores. Continuou o apóstolo afirmando: estais perfeitos nele, em Jesus, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Colossenses 2:10. Não há como aperfeiçoar aquilo ou aquele que já está perfeito. Imperfeita, voltamos à insistência, é a posição do remido pelo sangue do Senhor Jesus. Sua vida espiritual ou cristã, diferentemente, oscila por depender de sua forma de viver, e nos dias atuais, principalmente, por sua forma de falar sobre o dom gratuito. Laodiceia fala mal de Cristo Jesus por não apresentá-lo ao mundo como Salvador de fato e de direito. Falar dele fala, mas como aquele que cura e que faz chover bênçãos materiais e etc, e etc. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Paulo aconselhava o remido a ajustar sua vida cristã àquilo que já tinha recebido como dom gratuito de Deus. E que o Senhor a todos abençoe. Amém.